Filho e filha de Deus, hoje nós queremos falar sobre um assunto realmente, eu diria que dos temas bíblicos tratados por Jesus de Nazaré, este é um divisor de águas. E você vai entender por quê. Vamos fazer uma breve oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Criador eterno e bendito, louvado seja o teu nome. Mais uma vez, Senhor, suplicamos que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo fale a todos nós esta noite. Que nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. Que a nossa mente seja aberta para compreendê-la, aceitá-la e praticá-la em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Filho e filha de Deus, o nosso assunto de hoje é sem perdão. Pastor, que assunto é esse mesmo na Bíblia? O nosso assunto de hoje, dentro da palavra de Deus, tem a ver com algo que, se você cometer, não tem mais jeito. Há um pecado registrado na Bíblia, que se o ser humano cometer esse pecado, ele fica eternamente sem perdão. Pastor, que pecado é esse? Será que é o pecado do adultério? Será que é o pecado do roubo? Será que é o pecado do assassinato? Bom, o Senhor Jesus Cristo falou sobre esse pecado. Vamos ver então? Acompanhe comigo. Em uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo estava falando com alguns fariseus. Pessoas sempre estavam cercando Jesus para ouvir suas mensagens. Mas uma certa ocasião ele operou um milagre e então algumas pessoas começaram a ofender a Jesus. E como resposta, Jesus disse o seguinte: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos filhos dos homens, mas a blasfêmia, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo, não será perdoado. Filho e filha de Papai do Céu, por favor, preste atenção mais uma vez. Olhe bem nos meus óculos. Jesus Cristo disse que todo pecado e blasfêmia pode ser perdoado. Se você pecar contra Jesus, pode ser perdoado. Se você pecar contra o Pai, pode ser perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Pastor, então peraí. Eu já ouvi uma pessoa dizer que o Espírito Santo era simplesmente um anjo. Bom, então esse anjo é maior do que o Pai. É maior do que o Filho. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu repito, se você pecar contra o Filho, pode ter perdão. Se pecar contra o Pai, pode ter perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então o Espírito Santo não é um anjo, senão esse anjo seria maior do que o próprio Deus. E olha, já teve um anjo que quis ser maior do que Deus, hein? Pastor, eu também ouvi dizer que o Espírito Santo era só uma força, uma glória. Bom, então essa força é maior do que Deus. Essa glória é maior do que Jesus. E você acha que o Espírito Santo é uma glória? Pode você pecar contra uma força? Pode alguém pecar contra uma glória? Contra um vento? Contra um sopro? Não. Pecado só é contra Deus. Por isso essa noite é muito importante que você fique bem atento. Pastor, eu já aprendi só agora, eu já aprendi que o Espírito Santo não é um anjo, que o Espírito Santo não é uma força, não é uma glória, que o Espírito Santo só pode ser Deus. Por quê? Porque senão ele seria maior do que Deus, se ele fosse um anjo, se ele fosse uma glória ou se ele fosse uma força. Ok? Que bom, hein? Que maravilha, você está entendendo. Agora, veja uma coisa interessante agora, vamos lá. Preste atenção no detalhe interessante. Pastor, quem é o Espírito Santo mesmo? Bom, você já sabe que ele não é um anjo, você já sabe que ele não é uma força, você já sabe que ele não é uma glória. Precisamos agora saber então quem é o Espírito Santo.
Bom, eu não posso, por exemplo, dizer que eu pequei contra alguém que eu não conheço. Para saber como não pecar contra o Espírito Santo, você tem que saber quem ele é. Pastor, é verdade. Então vamos saber quem é o Espírito Santo. Vamos lá? Preparado? Pronto. Primeira coisa que você tem que saber é que o Espírito Santo é Deus. Isso está no livro de Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Depois você precisa entender que o Espírito Santo é eterno. Está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Portanto, se o Espírito Santo, ele é eterno, então ele não é um anjo, então ele não é um vento, ele não é uma glória, ele só pode ser Deus, porque só Deus é eterno. Pastor, é verdade, e é verdade mesmo. Então veja, o Espírito Santo é Deus, está em Atos capítulo 5, versos de 1 a 5, e também ele é eterno, está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Agora um detalhe, o Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo não é Jesus, não é o Filho. Pastor, como é que eu sei que o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho? Bom, vamos a um relato que você já conhece, e quem assistiu a nossa mensagem, a última mensagem, vai lembrar. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão, quem foi batizado? O Filho. Quem desceu sobre o Filho? O Espírito Santo. E quem falou lá do céu? O Pai. Portanto, Jesus estava sendo batizado. Então o Espírito Santo não é Jesus, porque o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E o Espírito Santo não é o Pai. Por que não? Porque o Espírito Santo desceu do céu sobre Jesus e alguém falou lá do céu, e foi o Pai, e disse: este é meu filho. Portanto, há três pessoas claramente distintas na Bíblia, e uma delas é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não é o Pai e o Espírito Santo também não é o Filho. Agora, há uma coisa muito importante que você precisa saber. O Espírito Santo, segundo está em João capítulo 14, versículo de número 26, o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai. Mas o Espírito Santo também, ele é enviado pelo Filho. Percebeu? Então o Espírito Santo não é o Pai, porque o que envia não é o mesmo que é enviado. E o Espírito Santo também não é Jesus, porque aquele que envia também não é o enviado. Se eu dissesse para você agora, meu amigo, minha amiga, por favor, eu gostaria que você fosse até a sua cozinha e trouxesse um copo d'água para mim. Bom, eu estou enviando você até a cozinha, portanto eu sou uma pessoa e você é outra. A partir do momento em que a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e enviado pelo Filho, ele não é o Pai e também não é Filho. Mas pastor, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo foi enviado por Jesus, que ele foi enviado pelo Pai, eu sei, eu entendi agora, está claro que o Espírito Santo não é o Pai e também não é o Filho. Senão a Bíblia teria que dizer assim, o Pai falando, eu me enviarei. Ou então Jesus teria dito assim, eu me enviarei. Eles disseram que iam enviar outro Consolador. Bom, pastor, eu estou entendendo agora. Agora, há uma coisa mais importante para nós sabermos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o representante da divindade na terra. Pastor, que coisa interessante isso. É verdade, filho de Deus? Preste atenção. Quando a Bíblia Sagrada diz Espírito de Deus, pastor, eu já ouvi pessoas dizendo que o Espírito Santo, ele é algo que saiu de Deus. E eu também já ouvi dizer, pessoas dizendo por aí que o Espírito Santo é algo que sai de Cristo. Ei, isso soa muito a espiritismo e não a cristianismo. E há uma diferença entre a crença espírita e a crença do cristianismo, e elas são muito diferentes. Bom, atenção para isso agora. Quando a Bíblia apresenta o Espírito Santo como o Espírito de Deus, isso quer dizer que ele é o representante do Pai. Quando a Bíblia apresenta Espírito de Cristo,
Isso quer dizer que o Espírito Santo é o representante de Cristo. Portanto, o Pai e o Filho só tem um representante na terra, e esse representante é o Espírito Santo. Ele está na terra para representar a Jesus. Ele está na terra para representar o Pai. Então o Espírito Santo é o representante da divindade na terra. Toda vez que você lê na Bíblia dizendo o Espírito de Deus, está falando do Espírito Santo como representante de Deus. E toda vez que você lê na Bíblia o Espírito de Cristo, quer dizer que é o Espírito Santo que representa Cristo. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro para você compreender melhor. Veja, quando Jesus esteve na terra, em João capítulo 14, versículo 16, ele disse assim: quando porém vier o Consolador, o Espírito da verdade, esse dará testemunho de mim. Percebeu? A Bíblia Sagrada está nos dizendo que o Espírito Santo, ele iria testemunhar de Jesus. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro e bem simples para você entender. Imagine que eu, pastor Zacarias, eu estou agora aqui nesta cidade e você está lá na sua cidade. Mas aí eu tenho um problema para resolver na sua cidade e eu não posso estar aí com você. Vamos imaginar que eu trabalhei numa empresa e agora essa empresa não quis pagar os meus direitos e agora a justiça vai obrigar essa empresa a pagar os meus direitos. Vamos imaginar assim, tá? Só um exemplo. Mas eu não posso estar aí agora. Então o que eu faço? Eu vou procurar uma pessoa, atenção agora, ó, de minha confiança, e eu vou fazer uma procuração para que essa pessoa seja o meu representante aonde eu não vou estar. Quando essa pessoa, então, com uma procuração em mãos, um documento oficial em mãos, ela chega lá na sua cidade e que a empresa está lá diante de vamos imaginar um juiz, e chamar então, onde está o Zacarias? Uma pessoa vai se levantar e dizer: eu estou aqui como representante legal do Zacarias. Pastor, que coisa maravilhosa! Portanto, filho e filha de Deus, o Espírito Santo é o representante legal da divindade. O Espírito Santo é ele que está hoje na terra. O Pai não está na terra, Jesus não está na terra. Ambos estão lá no céu, no santuário celestial, efetuando juízo investigativo. Quem hoje está na terra é o representante da divindade. Deus nunca nos deixou sozinho. Deus sempre esteve conosco através do seu representante. Jesus uma vez disse: eu vou para o céu, mas eu não vos deixarei órfão, eu virei para vós outros. Mas Jesus veio não em pessoa literal, veio o seu representante, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém. Eu quero que você diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um representante de Deus na terra. Nós temos um representante do Pai. Temos um representante do Filho, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Agora diga assim: aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que coisa interessante. Mas pastor, quais são as funções do Espírito Santo? Eu já sei que o Espírito Santo, ele é Deus. Eu já sei que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade ou da trindade. Eu já sei que o Espírito Santo, ele é eterno. Eu já sei que o Espírito Santo é quem representa o Pai e representa o Filho aqui na terra. Mas quais são as funções do Espírito Santo? Veja, eu coloquei aqui basicamente 3 funções específicas do Espírito Santo. A primeira, testemunhar de Jesus, está em João 14, 26. Segundo, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, está em João 14, verso 26. O primeiro é 14, 16, o segundo é 14, 26. E o terceiro é convencer o ser humano do pecado. Isso está em João capítulo 16, versículo 9. Percebeu? Você pode ler João capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. E você vai entender que a Bíblia Sagrada está dizendo que uma das funções do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado. Portanto, o Espírito Santo está na terra para testemunhar de Jesus, para ensinar-nos todas as coisas e para nos convencer dos nossos pecados. Bom, vamos adiante então, filho de Deus. Há 4 passos que eu quero colocar diante de você, que uma pessoa pode dar para cometer o pecado que não tem perdão. Pastor,
eu quero saber que 4 passos são esses para eu não cometê-los. Para eu não dar esses 4 passos, porque eu não quero cometer esse pecado. Então aí vão os 4 passos que uma pessoa pode dar para cometer o pecado sem perdão. Primeiro, endurecer o coração. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Segundo passo, resistir ao Espírito Santo. Isso está em Atos capítulo 7, versículo 51. Terceiro, entristecer o Espírito Santo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 30. E o último passo é apagar o Espírito Santo. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Portanto, filho de Deus e filha de Deus, não endureça o seu coração para as verdades da Bíblia Sagrada. Por favor, não resista à voz do Espírito Santo que fala ao teu coração. Terceiro, não entristeça o Espírito Santo dando as costas para as verdades bíblicas. E o quarto, não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fogo, ele é simbolizado pelo fogo. Mas quando a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, é porque as pessoas chegam a um ponto aonde não tem mais jeito. A chama que poderia brilhar ainda na sua consciência, o fogo que ainda poderia arder no seu coração, apaga. Por favor, cuidado com estes 4 passos. Bom, a outra coisa interessante, pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, mas não é porque Deus não queira perdoar. Na verdade, algumas pessoas pensam que esse pecado não tem perdão porque Deus não quer perdoar as pessoas, e não é assim. A verdade, esse pecado não tem mais perdão porque as pessoas não querem mais ouvir a voz do Espírito Santo. Esse pecado, ele é imperdoável porque não há mais arrependimento. Lembra de uma coisa, é o Espírito Santo que trabalha em nossa consciência. É o Espírito Santo que faz você entender que você errou, que você tem que buscar a Jesus, que você tem que aceitar as verdades bíblicas. E quando você resiste a isto, você pode estar cometendo pecado que não vai ter perdão. E pastor, por que não vai ter perdão? Porque você não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. Você endurece o seu coração a tal ponto que mesmo que o Espírito Santo continue batendo na porta do teu coração, você não ouve mais. Por favor, filho e filha de Deus, não endureça o seu coração para as verdades bíblicas. Outra coisa, a Bíblia deixa bem claro, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sabe, uma coisa eu aprendi, pecado confessado é pecado perdoado. Pastor, e quem me leva a confessar o pecado? O Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado. Bom, pastor, eu estou achando interessante esse estudo sobre o Espírito Santo. Mas olha, o Espírito Santo não vai trabalhar para sempre na vida do homem. Veja, eu quero fazer agora uma comparação entre os dias em que estamos vivendo, prestes à volta de Jesus, e os dias antes do dilúvio. Por favor, fique atento agora. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, Jesus conversava com seus discípulos, e ele disse o seguinte, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Filho e filha de Deus, por favor, preste atenção agora. Jesus disse que antes de ele voltar, este mundo seria como antes do dilúvio, na época de Noé. Então, eu preciso voltar até a época de Noé para saber o que aconteceu para que o mundo fosse destruído. Você lembra, no período de Noé, o mundo foi destruído com água. Choveu água do céu até o planeta ser completamente coberto. Pastor, mas chover é água, pastor? Nem sempre. Porque o Apocalipse nos revela que vai chover não água, mas fogo. Da mesma forma em que na época do dilúvio, Deus manteve um grupo de fiéis salvos dentro da arca, da mesma forma no final da história,
Deus vai manter um grupo de fiéis salvo dentro da cidade santa. Quando chover fogo do céu, todo esse planeta será destruído, mas os que estiverem dentro da cidade santa não serão atingidos. Portanto, preste atenção ao que aconteceu na época de Noé. Gênesis vai nos falar o seguinte: livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 3, nos diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito. Você percebeu que na época do dilúvio o Espírito Santo já estava na terra? Desde que o homem pecou, quem vem convencendo o homem dos seus erros é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve nesse planeta, convencendo os seres humanos acerca dos seus pecados, para levá-los ao arrependimento e à salvação. Pastor, que coisa interessante, que coisa bonita. Veja, o Senhor disse assim: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. E ele disse: seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, verso 3. Pastor, quer dizer então que o ser humano ia viver só 120 anos? Não é isso que Deus está dizendo. Mesmo porque Abraão, depois do dilúvio, viveu 175 anos. Pastor, então por que Deus disse que os dias seriam de 120 anos? Veja, primeiro ele disse assim: o meu Espírito não agirá. Ou seja, o Espírito Santo não iria trabalhar para sempre na vida do homem. O Espírito Santo iria trabalhar apenas durante esse tempo, 120 anos. Deus deu àquela geração 120 anos para que eles se arrependessem dos seus pecados. Enquanto Noé construía a arca, o povo era avisado: vai cair um dilúvio, e quem estiver fora desta arca será destruído. Durante 120 anos, o Espírito Santo trabalhou no coração das pessoas. Ele usava Noé como pregador da justiça. Mas ao cabo de 120 anos, conforme Deus havia dito, o Espírito Santo parou de trabalhar. O coração das pessoas ficou tão endurecido que o Espírito Santo cessou a sua voz. E sabe o que aconteceu? Caiu o dilúvio. Filho e filha de Deus, preste atenção. Vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai parar de trabalhar. Vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai parar de falar a muitos corações endurecidos. Vai chegar o momento em que o Espírito Santo, ele vai se retirar da vida das pessoas que não querem nada com Deus. Por favor, não entristeça o Espírito Santo. Por favor, não resista à voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração, como aconteceu com essas pessoas que, por endurecerem o coração, acabaram afogadas na água. Porque a última destruição, as pessoas vão morrer afogadas no fogo. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Antes de Jesus voltar, o Espírito Santo também vai parar de trabalhar. E as pessoas que não quiseram nada com Deus estarão perdidas para sempre, porque cometeram um pecado imperdoável. Elas resistiram à voz do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, ele convence a pessoa do pecado, mas ele não força ninguém. O Espírito Santo não tem o trabalho de forçar uma pessoa a se arrepender. O arrependimento, ele é uma escolha. É você que escolhe se você quer se arrepender ou não dos seus erros. É você que escolhe se você quer mudar de vida ou não. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Se você quiser mudar, se você quiser ser transformado, o Espírito Santo fará todo o trabalho em tua vida. Pastor, que coisa linda, pastor. Que maravilha. Mas, pastor, eu tenho uma pergunta. E eu vou lhe dizer uma coisa. Uma certa vez eu estava junto com um grupo de jovens e falávamos a respeito desses assuntos. E de repente, depois que a gente conversou sobre isso, um jovem me chamou à parte e disse assim: eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo?
Talvez você em casa agora esteja se perguntando: pastor, será que eu já não cometi o pecado contra o Espírito Santo? Pastor, eu já ouvi tantas mensagens da Bíblia e até hoje eu não decidi. Pastor, eu já ouvi tantas pregações, eu já ouvi tantos sermões, eu já ouvi tantos apelos. O Senhor mesmo já fez apelos variados aqui toda noite e eu ainda hoje não decidi. Pastor, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Filha e filho de Deus, fique atento agora. Primeiro, você tem desejo da salvação? Você tem vontade de ser salvo? Você ainda sente o desejo no coração de um dia morar com Deus no céu? Você ainda sente o desejo no coração de um dia obedecer a palavra de Deus e um dia estar lá na glória com Jesus e ver com Ele para sempre? Você ainda tem esse desejo? Sim ou não? Pastor, eu tenho. Ótimo, isso é um bom sinal. Bom, vamos adiante. Você, sinceramente em seu coração, você tem um desejo de se libertar dos teus pecados? Pastor, eu tenho. Pastor, tem coisas que eu faço, mas que depois eu fico triste, eu me arrependo. O apóstolo Paulo uma certa vez disse assim: aquilo que quero, não faço, e aquilo que não quero, acabo fazendo. Essa é uma luta entre a vida carnal e a vida espiritual. Você tem que alimentar mais a vida espiritual. Leia mais a Bíblia, ore mais, cante louvores ao nosso Deus, frequente a igreja. Procure uma igreja.com.br, ouça Novo Tempo, assista a TV Novo Tempo. E você vai crescer espiritualmente. Venha à Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas as quartas-feiras à noite, todos os domingos à noite e todos os sábados pela manhã. Nós queremos ajudar você a crescer espiritualmente também. Pastor, mas eu tenho desejo sim, pastor, de me libertar dos meus erros, de me libertar dos meus pecados. Portanto, filho e filha de Deus, esse é um sinal, é uma prova de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, filho e filha de Deus. Se você tem o desejo de salvação, se você tem o desejo de parar de cometer os teus erros, tem o desejo de se libertar dos pecados, isso é uma prova de que o Espírito Santo não te abandonou. O Espírito Santo ainda está contigo, Ele está trabalhando com você. Pastor, eu fiquei feliz agora, pastor. Pastor, eu fiquei emocionado agora com isso, pastor, porque eu até pensei que eu já era um homem perdido. Não, o Espírito Santo ainda está trabalhando em tua vida. Pastor, que coisa bonita. Deixa eu lhe mostrar uma coisa interessante agora. Presta atenção, filho e filha de Deus. Uma certa vez, uma mulher foi levada, arrastada pelas ruas até Jesus de Nazaré. Ela foi pega em flagrante adultério e ela deveria ser morta a pedradas. E quando estes homens levaram Maria Madalena até os pés de Jesus, nós não vamos entrar nas discussões entre Jesus e os acusadores de Maria Madalena, não é esse o assunto. Mas depois que esses homens foram embora, Maria Madalena ficou a sós com Jesus naquele dia. E ali, cabisbaixo, esperando a qualquer momento ser morta, porque ela era uma pecadora, porque ela foi pega em flagrante adultério. Jesus então olha para ela e ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? Ela então diz a Jesus: Senhor, não ficou ninguém. Então Jesus vai dizer uma frase a ela, e eu quero dividir essa frase em duas partes. Por favor, filho e filha de Deus, presta atenção no que Jesus disse a uma prostituta condenada à morte. Jesus disse assim a ela: eu não te condeno. Primeira parte. Segunda parte: vai e não peques mais.
filho, filho de Deus, você percebeu que Jesus não disse a ela: teus pecados estão perdoados? Percebeu? Ele disse a ela assim, ó: eu não te condeno, vai e não peques mais. Bom, preste atenção em alguns detalhes que quero colocar para você agora. Quando Jesus disse assim: eu não te condeno, é porque em João capítulo 10, versículo 10, Jesus já havia dito o seguinte: eu vim para que tenham vida. Jesus não veio condenar o pecador, mesmo aquele que foi pego em flagrante adultério. Talvez eu esteja falando com alguém agora que esteja num presídio, preso, porque você foi pego em flagrante, porque você cometeu um delito. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a justiça está sendo feita, claro, óbvio, e ela tem que ser feita. Mas mesmo que você esteja preso, mesmo que você esteja trancado, você pode ser uma pessoa liberta. Mesmo que você esteja detrás das grades, Jesus pode te dizer: eu não te condeno. A justiça te condena por teus atos, a justiça te condena por teus erros, mas Jesus de Nazaré te diz: filho, se tu quiseres, eu não te condeno. A justiça vai te condenar pelos teus erros cometidos, mas o Senhor Jesus Cristo te dará a liberdade para a vida eterna. Portanto, se mesmo de trás das grades você aceitar a Jesus como teu Salvador, se Jesus voltar e você ainda estiver atrás das grades, você sairá de trás das grades para ir para Canaã celestial, liberto para toda a eternidade. Jesus não te condena, você que é usuário de drogas. Ele veio para te trazer a liberdade. Se você quiser, o Espírito Santo de Deus pode transformar a tua vida esta noite. Jesus não veio para condenar, ele veio para dar vida. Portanto, quando ele diz: eu não te condeno, é porque ele está sendo claro em dizer a Maria Madalena: eu vim para te dar vida. Bom, que coisa linda, pastor. Depois Jesus disse: vai. Sabe, quando Jesus disse a ela: vai, Jesus está dizendo para ela: eu estou te dando uma nova chance, mulher. Tu poderia ser morta agora, as pedras poderiam estar caindo sobre ti, porque você errou, porque você pecou, você foi pega em flagrante adultério. Mas eu quero te dizer uma coisa, Maria Madalena: vai, eu estou te dando uma nova chance, eu estou te dando uma nova oportunidade de vida. Sabe, querido, a primeira vez que Maria Madalena encontrou com Jesus, ela foi arrastada pelas ruas, ela foi levada por seus acusadores. E Jesus então disse a ela: Maria, vai. Ninguém pode ser trazido a mim, Maria, nessa condição. Ninguém pode vir a mim, Maria, nessa condição, arrastado. Eu não quero ninguém obrigado a me servir. Eu não quero ninguém obrigado a me seguir. Maria, tu tem liberdade. Eu não te condeno. Pode ir, Maria. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Aí ele diz a ela assim: agora, Maria, não peques mais. Ou seja, querido, filho e filha de Deus, preste atenção. Jesus de Nazaré está dizendo a ela agora: Maria, eu não te condeno. Maria, vai e seja uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem é o único que pode tornar uma pessoa uma nova criatura? Eu quero ouvir você dizer: Dona Maria, seu João, diga agora: quem é o único que pode transformar uma pessoa para ser uma nova criatura? Diga bem alto: é o Espírito Santo de Deus. Diga bem alto. Não, mais uma vez, diga mais uma vez: o único que pode transformar uma pessoa, torná-la uma nova criatura, diga agora: é o Espírito Santo de Deus. Diga: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, quem trouxe Maria Madalena aos pés de Jesus foram os acusadores, foram mãos humanas que levaram Maria até Jesus. Senhor, aqui está essa pecadora. Jesus então diz a ela: eu não te condeno. Agora, Maria, vai, seja uma nova criatura. Sabe, eu particularmente, eu creio, naquele dia Maria Madalena seguiu o seu caminho e Jesus seguiu o seu.
Mas Maria Madalena vai encontrar com Jesus outra vez. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Dessa vez, Maria Madalena não foi levada por acusadores. Eu tenho absoluta certeza que durante o tempo em que Maria ficou afastada da pessoa de Jesus, eu creio que Maria Madalena, em horas, sozinha, ela chorava, angustiada. Senhor Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, eu poderia agora estar morta. Aqueles homens poderiam ter me apedrejado, mas aquele homem me deu uma nova chance. Aquele homem me deu uma nova oportunidade. Ele me salvou. Querido, o tempo que Maria ficou afastada de Jesus para o segundo encontro, eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo estava trabalhando na vida daquela mulher. O Espírito Santo não abandonou Maria quando Jesus disse a ela: não peques mais. Aquela era a oportunidade do Espírito Santo trabalhar na vida de Maria. E sabe o que aconteceu? Maria voltou a Jesus, mas dessa vez ela não foi levada por seus algozes, dessa vez ela não foi levada por seus acusadores, dessa vez não foram mãos humanas que arrastaram aquela mulher até os pés de Jesus. Não, dessa vez o Espírito Santo levou Maria até Jesus, porque essa é a obra do Espírito Santo, é conduzir pessoas a Jesus de Nazaré. Quem salva é Jesus, mas quem conduz é o Espírito Santo. Ó filho e filha de Deus, não endureça o teu coração ao Espírito Santo. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te transformar. Ele quer que você aceite a Jesus como Salvador. Ele quer que você seja batizada. Ele quer que você um dia possa vê-lo lá na eternidade. Dessa vez o Espírito Santo levou Maria com amor, com carinho. Sabe o que Maria fez? Ao chegar na casa de Simão, Maria levou com ela um vaso de alabastro. E esse vaso, o seu material vinha do Egito. E dentro desse vaso vinha um perfume chamado nardo puro. Esse perfume, o seu material também vinha da Índia. E você sabe quanto custava esse vidro de perfume? 300 denários. Pastor, eu não sei muito bem o que são 300 denários. Eu vou te explicar. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, 300 denários, tirando aí os feriados da lei judaica e tirando também os sábados, era mais ou menos um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Se as contas estiverem certas, e no valor atual, sabe quanto Maria teria gasto naquela época? Um mês de salário, por exemplo, você sabe quanto custa? Pois é. Multiplique agora e veja o valor que Maria levou até os pés de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, filho e filha de Deus. Quando Maria chegou ali aos pés de Jesus, primeiro ela abriu o vaso e derramou o perfume sobre Jesus. E depois, mais uma vez, ela vai aos pés de Jesus. A primeira vez eu não tenho dúvida de que Maria Madalena chorava com medo da morte. Mas agora, as lágrimas são diferentes. Ali naquele momento, Maria Madalena chorava aos pés de Jesus, enxugava seus pés com o cabelo. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 15, ele diz que o cabelo comprido é a glória da mulher. Maria Madalena chegou aos pés de Jesus e na prática ela estava dizendo: Senhor, se eu tenho alguma glória, eu quero colocá-la aos teus pés. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho de Deus. Na casa de Simão havia muitas pessoas, inclusive os discípulos. Todos os que estavam ali viram um vaso quebrado. Todos os que estavam ali viram um perfume caríssimo derramado. Mas Jesus de Nazaré viu um outro vaso quebrado.
Ele viu uma pessoa verdadeiramente arrependida. Ó, filho e filha de Deus, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Jesus de Nazaré, para ele o mais importante, o mais caro, não era aquele vaso vindo do Egito, mas um vaso quebrado pelo poder do Espírito Santo. Um vaso que agora foi para a mão do oleiro e agora foi refeito e agora poderá ser usada para a glória de Deus. Uma ex-prostituta que agora está aos pés de Jesus, não obrigada, mas conduzida pelo Espírito Santo. Todos viram o vaso, todos viram o perfume, mas Jesus percebeu uma pecadora arrependida e algo que era muito mais caro, muito mais valioso do que aquele nardo puro: as lágrimas do verdadeiro arrependimento. O mais importante para Jesus de Nazaré aquela noite não era o vaso de alabastro. O mais importante para Jesus de Nazaré era um vaso que foi quebrado e foi refeito pelo poder do Espírito Santo. E agora esta ex-prostituta poderia ser um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Filha de Deus, filho de Deus, depois que Maria fez tudo isso, aí Jesus lhe diz: perdoado são os teus pecados. Ó Deus bendito, ó Deus maravilhoso, louvado e glorificado seja o teu nome, Pai eterno, porque o Senhor enviou o Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito Santo, Maria Madalena nunca teria ouvido essa frase. Se não fosse o Espírito Santo, Maria nunca teria ido aos pés do Salvador. Se não fosse o Espírito Santo, Maria não teria sido transformada. Se não fosse o Espírito Santo, Maria não estaria dormindo no pó da terra para ressuscitar no grande dia e poder dar a vida eterna. Ó Espírito Santo de Deus bendito, ó Espírito Santo de Deus maravilhoso, aquele que trabalha no meu e no teu coração, nos levando a Jesus de Nazaré, para que sejamos transformados, para que eu e você possamos então ouvir de Jesus, ele dizer: filho, filha, perdoados são os teus pecados. Você percebeu? Oh, querido irmão e irmã, filho e filha de Deus, essa mulher arrependida agora, ela chora aos pés de Jesus. E tem uma coisa: no primeiro encontro Maria falou, mas nesse encontro ela não disse uma palavra, mas falou mais alto e falou mais do que todos, através das suas práticas, das suas obras. As suas lágrimas falavam muito mais do que todos os que estavam ali. Talvez essa noite você não diga uma palavra, mas o Espírito Santo conhece o teu coração. Há uma pessoa que mandou um recado para mim e disse: pastor Zacarias, eu sou deficiente visual, mas toda noite eu estou ouvindo o Senhor pregar. Filho de Deus, bem-aventurado não são apenas aqueles que leem, mas aqueles que ouvem. E bem-aventurado és tu, ó Senhor Domingos, porque o Senhor está ouvindo a verdade da palavra de Deus. Permita ao Senhor que o Espírito Santo transforme sua vida. Permita que o Espírito Santo fale forte ao seu coração. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, presta atenção, filho e filha de Deus. Você sabe quem foi a primeira pessoa que viu o Cristo vivo, ressurreto? Foi uma ex-prostituta. Você sabe para quem Jesus apareceu pela primeira vez e disse o nome dela? Uma ex-prostituta. Sabe quem foi a primeira pessoa que correu para avisar: Jesus está vivo, Ele vive? Sabe quem foi? Uma ex-prostituta. Não importa quem seja você, se o Espírito Santo te transformar, você também será um mensageiro da verdade. Você será um mensageiro de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. De ex-prostituta, ela se tornou a primeira mensageira do Cristo vivo. De ex-prostituta, ela se transformou na primeira pessoa que viu o Cristo ressurreto e correu para abraçá-lo.
Mais uma vez ela está aos pés de Jesus. Oh, querido irmão, irmã, filho e filha de Deus, essa é a obra do Espírito Santo, esse é o trabalho dele. O Espírito Santo quer te ajudar, por favor, não peque contra ele. Sabe? Uma certa vez eu estava realizando uma série de palestras bíblicas como essa, e no dia do batismo havia um líder religioso do meu lado esquerdo, e naquele momento eu apelava àquele homem. Eu havia estudado a Bíblia com ele, ele agora conhecia a verdade da palavra de Deus. Ele já havia decidido que a partir daquele dia ele seria um adventista do sétimo dia. Ele iria deixar os seus ensinamentos antigos. E naquele dia do batismo, eu fazia o apelo, e um colega, outro pastor, estava fazendo os batismos. E naquele dia eu apelava, e aquele líder religioso sabia que eu estava apelando para ele. Por favor, preste atenção agora. Muitas pessoas no auditório, e eu apelando, e convidando. Aquele líder religioso, ele me contou depois que teve uma hora que ele meteu a mão no bolso para tirar a carteira, e para ele entrar ali no tanque de batismos. Mas sabe o que aconteceu, filho e filha de Deus? Ele não entrou no tanque de batismo. Ele preferiu batizar-se na frente da família dele. Ele havia levado a família a crer em coisas que não estavam na Bíblia, e agora ele queria testemunhar que ele havia encontrado a verdade. Mas olha que coisa interessante. Enquanto eu estou aqui apelando, e aquele líder religioso sabia que eu estava falando com ele, e a minha mente estava voltada para aquele líder religioso, ele foi batizado depois. De repente, uma senhora vem pelo meio do corredor, e eu fiquei olhando aquela senhora. Ela veio no meio do corredor, e quando ela chegou bem na frente do tanque de batismo, ela se ajoelhou e começou a dizer bem alto: Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Aquela mulher passou algum momento dizendo Deus me perdoa. Por vários momentos ela ficou repetindo, de joelhos. Todo mundo ficou olhando para aquela mulher. Eu fiquei pasmo com aquilo, nunca tinha visto aquilo. E olha, eu já vi muitas coisas em várias séries como essa que a gente faz. Mas eu já vi muitas coisas, mas essa foi a primeira vez. Uma mulher prostrada, com os joelhos no chão, as mãos ali dizendo Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não entendi nada. Eu estou apelando e pensando no líder religioso, e de repente entra uma mulher lá atrás e vem até a frente, se prostra e começa a dizer isso. E de repente ela levanta, eu vou até ela, eu a ajudo, e ela vai e pergunta: vocês podem me batizar? Todos no auditório ficaram pasmos. Sabe por quê? Todos conheciam aquela mulher. Aquela mulher, diariamente, ela estava sentada na porta do prostíbulo. Ela era uma prostituta e todos conheciam aquela mulher. Aí eu fui entender o porquê ela está ajoelhada diante de todo mundo e clamando a Deus: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Você percebeu? Enquanto eu, o pastor, pensava em outro homem, o Espírito Santo de Deus trabalhava em um coração lá atrás. Depois que aquela senhora foi batizada, sabe o que aconteceu, querido? Eu passei um tempo naquela região, e algumas vezes eu pude ver aquela mulher na rua, sabe? Aquelas saias compridas, aqueles vestidos compridos, sem joias, sem pinturas. Deus do céu, esse é o trabalho do Espírito Santo. Deus arrancou aquela mulher do prostíbulo e colocou seus pés na igreja, no plano da salvação. Esse é o Espírito Santo de Deus que está convertendo pecadores, e essa noite Ele quer converter você, filha de Deus, filho de Deus. Talvez essa noite, ao ouvir essa palavra, talvez uma lágrima possa rolar do seu rosto, como rolou do rosto de Maria Madalena. Mas se uma lágrima rolar do seu rosto,
Talvez seja a obra do Espírito Santo tentando lavar o teu pecado. Você vai ouvir uma linda música agora. E eu quero pedir a você, talvez eu esteja falando essa noite com alguém que também já esteve na igreja. Talvez eu esteja falando essa noite com alguém que uma vez já foi batizado. Pastor, eu já fui batizado uma vez, pastor, mas o inimigo de Deus me tirou da igreja. Ele me enganou, ele me arrastou para fora da igreja. Pastor, eu preciso de ajuda. O Espírito Santo está aí do teu lado, filho e filha de Deus. Basta você dizer agora: por favor, me ajuda, Deus. Eu quero voltar para casa. Filho e filha de Deus, todos nós saímos de casa. Todos nós perdemos o nosso lar edênico. E nós um dia vamos voltar para casa. Por isso essa noite eu quero fazer 2 apelos. Por favor, se um dia você já foi batizado na igreja adventista do 7º dia, e por alguma razão o inimigo de Deus te enganou e te levou para fora, hoje é o dia da tua volta. O Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração agora: volta para casa. Mas eu também estou fazendo um apelo a você que nunca foi batizado na igreja adventista do 7º dia. Por favor, mande um recado para nós. Por favor, fale conosco. Aonde você estiver, um pastor adventista vai até você. A irmã vai cantar uma música agora. Por favor, enquanto ela estiver cantando, eu vou estar orando aqui por você. E no final, eu quero orar por tua decisão. Muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não importa onde você esteve, com quem você esteve, o importante é que quando você toma a decisão de voltar,
Jesus te recebe de braços abertos. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços, como um rei, eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como da primeira vez. porque me ama. Porque me amas, eu não entendo, Mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Obrigado, irmã. Filho e filho de Deus. É hora de nós encerrarmos. Sabe? Filho e filho de Deus. Eu quero orar por você agora. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se você é alguém que se afastou de Deus, se afastou da igreja. Eu não sei se você é alguém que ainda está no vale da decisão. Agora é a hora de orar por tua decisão. Filho de Deus, por favor. O Espírito Santo é o representante de Jesus nessa terra. Se não for pelo Espírito Santo, nenhum de nós será salvo. A nossa salvação está no sangue de Jesus. Mas só o Espírito Santo pode nos levar ao verdadeiro arrependimento e à salvação. Por favor. Eu quero fazer uma oração com você agora. Posso orar por você? Essa noite eu queria fazer o seguinte. Corta o fundo musical. Isso. Pode deixar assim agora. Eu pedi para ele fazer isso porque eu queria te dar alguns segundos para você falar com o Espírito Santo agora. Eu vou orar no final. Mas essa noite eu quero que você fale com Deus. Eu vou estar aqui de olhos fechados. Eu vou te dar alguns segundos. E logo depois eu vou encerrar com oração. Fale com Deus agora. Ele vai te ouvir. O Espírito Santo está aí para te ouvir. Fale com Ele agora.
Senhor nosso Deus e Pai, esta noite o Espírito Santo falou dele mesmo. O Espírito Santo falou quem ele é, qual é o seu trabalho. Essa noite o Espírito Santo mostrou como ele trabalha na vida de pecadores, como ele leva pessoas ao arrependimento, à conversão e as conduz aos pés de Jesus. Pois o Senhor nos diz na tua palavra, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Foi assim que Maria Madalena foi transformada. E é assim, Senhor, que todos nós esta noite estamos te pedindo, por favor, transforma-nos. De maneira especial, Senhor, estou orando por essa pessoa que está ouvindo e assistindo agora. Por favor, ó Santo Espírito de Deus, não desista dessa pessoa. Por favor, Senhor, complete a boa obra iniciada nessa vida. Se necessário for, Senhor, e sempre é necessário, quebra esse vaso e transforma-o em um vaso de bênção. Senhor, talvez essa noite eu esteja orando por algum irmão, irmã que uma vez já agraciou a tua igreja com sua presença, já abrilhantou a nave da igreja com a sua presença, mas o inimigo de Deus a enganou. E essa noite, Senhor, eu oro para que o Espírito Santo já tenha conquistado esse coração para a glória do Senhor. Por favor, abençoe a esta pessoa, abençoe a sua família, e que na volta de Jesus nós possamos marchar para Canaã celestial, e quando estivermos lá no céu, Senhor, dá-nos esse prazer, Senhor, de estarmos no céu, porque um dia nós queremos ver o Espírito Santo face a face. Concede-nos estas bênçãos, em nome de Jesus.